Bom, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso curso, né, de quadrinhos, curso básico aí de desenho para quadrinhos, para quem está começando, para quem nunca se aventurou de uma forma mais aprofundada aí nessa arte, né? E eu tô fazendo junto com vocês. Então, para quem não pegou os primeiros vídeos, basicamente eu montei um curso pegando tudo que eu achei na internet como sendo o principal e o básico assim pra gente aprender a fazer quadrinhos e montei organizadamente assim, né, numa sequência as aulas e tô realizando as aulas, né, como se eu fosse um estudante, como eu sou, né? Estou estudando. E estou compartilhando aqui com vocês. Caso vocês se interessem, vocês podem ir fazendo também os mesmos exercícios aqui que eu me propus. A aula de hoje, né, seria a segunda aula, né? Começando falar de perspectiva. Então seria uma aula sobre perspectiva e espaço, contendo 3 exercícios, né? Então o primeiro exercício é trabalhar com um ponto, né? Um ponto de fuga e fazer um desenho aí para começar um desenho simples de uma estrada indo para o horizonte e depois praticar aí desenhar cubos alinhados aí nesse único ponto de fuga. Então como eu estou trabalhando aqui no Clip Studio, eu vou obviamente que pegar o que a gente tem no Clip Studio como ferramenta, né, para poder aprender e passar para vocês também essas funcionalidades, essas facilidades que o programa aqui ele possui na questão da perspectiva. Então, o Clip Studio, eu vou até tirar aqui essa login aqui. Então, o Clip Studio, ele tem aqui do lado esquerdo, né, se você tá organizado ele dessa maneira, né, as ferramentas aqui, né, disponíveis que a gente pode usar. E uma delas são as réguas, certo? Então tem vários tipos de réguas. E uma dessas réguas é a régua de perspectiva, certo? Então, para a gente fazer essa coisa de 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga, a gente pode usá-la para isso, né? Então, eu estou aprendendo a usar essas réguas, tá? Não é uma coisa que eu tenho assim muito costume, assim, muita prática, na verdade, de fazer o uso dessas réguas. Então, vou passar aqui o que eu aprendi, que vai dar condição da gente realizar esses exercícios básicos aí, né, que eu mencionei antes. Então, clicando aqui na régua de perspectiva, a gente aciona aqui essa possibilidade de mexer, né, na forma de trabalhar com a perspectiva. Então, a primeira aqui que tá selecionada é essa de adicionar um ponto, adicionar o ponto de fuga. A gente pode excluir, pode adicionar guia, excluir guia, fixar ponto e tornar infinito. Então, a gente vai trabalhar com essa adição aí do ponto de fuga, né? Tem também aqui alterar guia de perspectiva, adicionar olho de peixe, que aí já é um outro tipo de perspectiva, né? Que é o fisheye. E a gente vai criar na camada de edição ou não. Então eu prefiro deixar desselecionado essa caixinha aqui de criar na camada de edição, para que quando eu crie a régua, que eu possa criar numa camada que é gerada automaticamente. Né, eu poderia fazer isso posteriormente vindo aqui adicionando uma outra camada também do mesmo jeito. Então, como é que essa régua funciona quando a gente aplica ela manualmente? Então, quando a gente clica aqui na tela com a régua selecionada, ela vai criar essa linha, né? Então, essa linha aqui é uma linha que a gente consegue girá-la nesse sentido, né? Nesses sentidos aqui. E ela vai ser uma das linhas que vai formar o nosso ponto de fuga, né? Então, posso colocar ela aqui numa angulação que eu quiser, e o meu ponto de fuga, ele vai se dar no cruzamento dessas duas linhas. Então, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, vou fazer essa outra linha, e ela igualmente vai poder ser rotacionada assim, e o meu ponto de fuga aqui, ele vai se dar no exato cruzamento
dessas duas linhas, né? Então a gente tinha essa linha para cá, essa linha para cá. Nesse ponto aqui, onde a gente está vendo essa cruz, uma cruz meio rosa, né? É o nosso ponto de fuga. Então, o ponto de fuga, para quem ainda não sabe, é um ponto para onde converge, né, o nosso olhar. Então, aqui tá bem clarinho, mas a gente já consegue ver que se formou duas linhas que convergem para esse ponto. Então, é como se fosse lá naquela cruz que eu mencionei, como se fosse exatamente naquele ponto que a gente está olhando. É para lá que a gente está olhando, sabe? Então, é isso que significa ponto de fuga. Agora, óbvio que quando a gente tem dois pontos de fuga, não dá para usar esse mesmo exemplo de classificação, né? Porque você não consegue olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Mas quando a gente pensa em um ponto de fuga, é mais ou menos isso que a gente pode ter em mente para entender logo de cara, assim, quando a gente começa a olhar para esse conceito. É para onde nossa vista está olhando, né? O Bom, quando a gente for falar de outro dos dois pontos de fuga, eu menciono melhor como a gente pode entender esse outro exemplo. Então, aqui eu já criei a régua e essa régua ela vai dar a condição de eu desenhar usando ela como uma guia, né, como uma referência, assim, para que eu possa fazer o meu desenho. Então, para que a régua funcione em outras camadas, como é o que eu quero aqui, eu quero desenhar numa camada acima da camada onde está colocada a régua, né? Eu quero desenhar nessa camada aqui 7. E para isso funcionar, eu tenho que vir aqui na camada da régua e nesse botãozinho que fica do lado aqui do que altera a cor da camada, a gente vê aqui o desenho desse esquadro, né? Que é o símbolozinho da régua aqui no programa. E eu tenho como escolher como que essa régua vai funcionar. Então eu posso deixar como está aqui, ela aparecendo em todas as camadas. Então eu vou conseguir usá-la em todas as outras camadas disponíveis, mas posso também colocar ela na mesma pasta. Então ela vai funcionar só dentro dessa pasta, onde ela estiver dentro. Eu posso mostrar somente ao editar o alvo, né? Então só quando eu editar o objeto é que ela vai funcionar, ou vincular a guia, né, à régua. Então as guias que tiverem colocadas na minha camada, ela vai, ou no meu projeto aqui, ela vai ser vinculada à régua. Então, no caso, para funcionar como eu quero, numa camada aqui acima, tem que ser aquela primeira opção lá de deixar ela funcionando em todas as camadas. Então, o meu objetivo, relembrando, é desenhar uma estrada, né, que vá ao horizonte, né? Então, desenho uma estrada indo para o horizonte. Vocês vão ver que isso já está praticamente resolvido aqui com o programa. Quando estou traçando aqui com o meu lápis e mesmo que eu queira traçar fora, você vê que eu estou traçando fora, mas por estar bem próximo da régua aqui, ele traça ainda no mesmo sentido, né? Na verdade, em qualquer posição aqui da minha folha, né, do meu arquivo aqui, ele consegue fazer esse vínculo à régua, uma vez que está orientado a esses sentidos básicos, né? Então a linha horizontal é a minha linha do horizonte, essa linha que eu tracei, e essa estrada, se eu faço uma linha mais horizontal assim, ele vai me dar essa correspondência, né, à distância do meu ponto de fuga e vai traçar uma linha reta, criando essa linha com angulação correta, né, em relação aqui ao meu ponto de fuga. Tem uma dificuldade, assim, que se você... Tudo vai depender da angulação que você começa a desenhar, né? Então, se o computador ali, o programa, né, ele entende que
você está desenhando uma linha mais horizontal, ele vai fazer uma linha horizontal, né? Então você tem que dar às vezes uma exagerada na, na direção que você está desenhando ali para ele conseguir captar e desenhar corretamente. Mas ele funciona perfeitamente. Então a gente consegue fazer com a utilização da régua esse exercício de uma maneira muito fácil, né? Então a gente consegue desenhar aqui uma estrada que vai tender lá para o horizonte apenas usando a régua direitinho. Eu consigo adicionar e desligar a régua usando o Shift aqui do teclado e clicando exatamente em cima do símbolo da régua lá na camada onde ela está, e aí ela é desligada ou ligada, né? Isso facilita para a gente visualizar tudo isso. Vamos dizer, esse exercício ele está muito bem executado porque a gente seguiu a régua aí certinho. Mas a gente poderia fazer isso até, sei lá, entendendo do que se trata, de uma maneira simples também, utilizando algumas outras ferramentas aqui do Clip Studio. Então, uma das ferramentas é a da gente conseguir fazer linhas retas, né, apertando e segurando o botão Shift do teclado, né? Então, a gente clica em algum lugar onde a gente quer que comece a nossa reta, né? E esse ponto vai ser o inicial, e quando a gente aperta e segura o Shift, quando a gente move aqui a nossa caneta, né, ou o mouse, ele vai gerar essa linha reta que quando a gente clica, né, ele vai desenhar. Estava fazendo aqui na camada abaixo dessa camada toda pintada aqui, vou repetir para vocês verem de novo, né? Então, eu clico num ponto, seguro o Shift aqui, ó. E quando tá retinho, eu clico e ele consegue me dar uma linha reta bem feitinha. Eu não gosto muito dessa ferramenta aqui, não. Porque é difícil fazer essa linha reta perfeita, sem ficar forçando a vista lá para visualizar primeiro, né? Ela estando perfeitinha. E depois, na hora de clicar, é muito difícil fazer isso sem movimentar essa reta e aí comprometer o resultado, né? Então é mais fácil fazer essas retas quando a gente não tem uma necessidade assim exata de onde terminar a reta, né? Em que posição, que ângulo que ela tem que ficar. Se ela pode ficar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Ok. Quando você precisa que fique assim perfeitinho, é um pouco mais chato de fazer. Mas então, dessa forma que eu consigo fazer também esse exercício, que ele é bem básico, né? Simples, mas que já coloca aí algumas condições, algumas características de perspectiva no nosso desenho. Agora, se eu quisesse fazer a segunda parte desse exercício, que é colocar essas caixas ou cubos, né, alinhados aí nesse único ponto de fuga que eu tenho aqui, né, o ponto de fuga então ele estaria aqui nesse pontinho onde as duas retas se encontram aí. Então eu teria que traçar as demais retas auxiliares para conseguir fazer esse cubo. Então vamos imaginar que se eu quisesse fazer um cubo aqui, né, ele ficando aqui. Para eu saber como que seriam os ângulos aqui das faces, né, das outras faces e as arestas aqui que eu fosse construir, eu teria que ligar vários pontos ao ponto de fuga, não, várias retas, né, ao ponto de fuga lá, para conseguir saber como que esse cubo se daria em relação a esse ponto de fuga e a essa perspectiva. Então a gente necessariamente teria que criar essas várias linhas e tal. Usando aqui a nossa régua, que já foi pré-estabelecida, a gente consegue fazer isso sem a necessidade de criar nenhuma outra
linha auxiliar. Então aqui a dificuldade é de fazer essa linha vertical, mas aí uma hora a gente consegue, né? Então estou fazendo a face do cubo que está voltado para a gente, e quando eu quero fazer as outras faces aqui, eu só tento fazer essa linha mais em direção ao ponto de fuga lá, que ele já me dá a direção necessária, né? Vou fazer esse cubo mais distante aqui do meu ponto para a gente poder visualizar melhor. Então vou desenhar aqui a minha linha vertical, a horizontal, outra vertical aqui. E a gente tem essa face do cubo e agora quero criar essas linhas aqui que vão nos dar a parte de cima, né, o topo do cubo. E agora consigo desenhar essa outra lateral desse cubo aqui. Então, com essa ferramenta da régua, a gente consegue fazer esse tipo de construção de uma forma bem automática já, né? O programa me limita para que eu só consiga desenhar a partir dessa estrutura de régua que já está montada aqui. Detalhe importante, essa linha horizontal aqui, ela é como se fosse a altura, né, do olhar do espectador dessa imagem. Então, tudo que está abaixo dessa linha, a gente consegue ver de cima, porque é como se estivesse abaixo da altura do olho do observador, e tudo que está acima dessa linha é como se estivesse sendo possível ver por baixo. Então vamos fazer uma caixa aqui em cima para ver como é que ficaria. Então, ó, fazer a mesma coisa, fazer aqui a face aqui que está de frente para nós, né? As laterais aqui. Aqui eu passei um pouquinho, mas é isso. Então a gente tem essa caixa e a gente consegue vê-la de baixo, né? Por baixo. Então a gente consegue ver essa parte aqui, é como se a gente estivesse vendo o fundo dela, né? A parte de baixo que está visível para nós. Então esse objeto estaria acima da nossa referência, da nossa altura dos olhos, assim. E se a gente desenhar uma caixa ou um objeto que está próximo à linha do horizonte, é como se ele estivesse realmente próximo à nossa altura, né? Então a gente não veria ele nem... A gente não conseguiria ver o topo nem o fundo. A gente só conseguiria ver a frente, né? E a lateral do objeto, né? Mais ou menos... o que significaria ele estar assim, à nossa altura, né? Na mesma altura que a gente, né? Então eu não consigo ver aqui o topo, não consigo ver o fundo, né? Nessa estrutura de um ponto de fuga apenas, o que tem de característica? É que a gente não consegue ver além desse lado, né? Então a gente vê as coisas, ou a gente vê ela de frente, ou a gente vê por um lado, né, ou ver o lado direito do objeto, ou ver o lado esquerdo do objeto, né? Se eu colocar um objeto aqui assim, né, a gente vai conseguir ver a frente, que é o que está de frente para a gente, e vai conseguir ver uma lateral, né? E vai ver ou o topo, se ele tiver abaixo da nossa altura, ou o fundo, né, a parte de baixo, se ele estiver acima da nossa altura. Se tiver na mesma altura nossa, a gente vai ver só a lateral mesmo. E sempre vai conseguir ver o objeto exatamente de frente. Quando a gente vê objetos assim, quadrados, né, retos. Mas tem essa característica aqui. Então é interessante a gente guardar isso
para quando a gente for fazer alguma coisa é, com essas características, né? A gente vai desenhar tipo um carro e quer colocar ele de frente e tal, a gente pode usar esse único ponto de fuga para desenhá-lo que vai funcionar bem, né? Beleza, acho que isso aqui dá conta da gente entender a utilização da régua, principalmente nesse programa, e como ela funciona, né? Como ela é fácil de ser usada para a gente construir aí objetos retos, principalmente, né? Bom, então para construir aqui uma imagem com dois pontos de fuga, o caminho é o mesmo, né? A gente pode fazer isso manualmente, escolhendo onde a gente vai colocar cada ponto. E eu vou fazer isso aqui. Então, vou colocar um ponto mais no canto esquerdo aqui da minha imagem, né, da minha folha. E vocês viram que ele faz aqui a linha do horizonte, né? Cria aqui os ângulos e vou criar esse outro ponto também alinhado à minha linha do horizonte que já está posta aqui. Então você vê que ele dá uma travada, né, nessa linha quando ele chega na linha do horizonte que já foi criada. Né? E quando eu solto, ele cria aqui essa relação entre esses dois pontos de fuga que eu criei. Então, tudo que eu desenhar a partir de agora vai estar se relacionando com esses dois pontos de fuga. Né? Lembrando que os pontos de fuga são essas cruzes aqui, que aparecem em mais uma cor mais rosada e mais um pouco pro violeta. Tá certo? Então, quando que a gente pode fazer um uso desse segundo ponto de fuga, né? Quando a gente está desenhando objetos de ângulo, né? Que não estão assim necessariamente, que não estão de verdade de frente para a gente, né? Então, quando a gente vê para desenhar um carro e ele está passando na rua, ele não está nem a lateral perfeitamente alinhada com o nosso olhar, nem a frente. Então a gente está vendo ele meio de ângulo, né? Um prédio também que a gente está vendo ele assim, as duas, ele de a esquina, né? Que ele, onde ele está, a gente consegue ver uma rua e consegue ver a outra rua também. Então a gente tem essa necessidade de usar esses dois pontos de fuga. Então vamos exemplificar isso aqui. Vou desenhar primeiro um objeto que está entre, né, esses dois pontos de fuga, começando aqui com essa linha vertical. Então vocês vão reparar que uma das faces, né, vai estar se relacionando com um ponto de fuga, aquele que está aqui à nossa direita. E quando desenhar a outra face aqui desse objeto, ele vai estar se relacionando com o ponto de fuga aqui à nossa esquerda. Então é isso que a gente vê. A gente vê as duas faces desse objeto, os dois lados dele, né? E como a gente está desenhando esse objeto abaixo da linha do horizonte, a gente consegue ver o topo desse objeto, né? A parte de cima desse objeto, né? Pelo mesmo motivo que eu mencionei quando eu estava dando o exemplo do único ponto de fuga. Né? Então é isso que a gente tem quando a gente desenha com dois pontos de fuga. Eu vou fazer um outro desenho aqui, um pouco mais para baixo e um pouco mais perto desse ponto de fuga à direita. Percebe que como nesse lado aqui, ó, fica muito mais estreito, né? Porque a relação que a gente tem é esse ponto de fuga aqui, à direita, né? Então a gente não consegue ver muito dessa lateral, enquanto no outro lado a gente já consegue ver uma área maior. Né? Pronto, então a gente tem aqui uma outra caixa ainda dentro dessa perspectiva, né? E vou fazer uma aqui em cima para a gente visualizar como seria. Opa, um pouco difícil às vezes fazer essa linha
mais horizontal. Ele não entende. Ah, sim. Na verdade, não teria como ser horizontal. Então, o programa ele já consegue colocar o desenho da maneira como tem que ser relacionado aos pontos de fuga aí, mesmo que você não saiba, mesmo que você queira errar, ele não permite, né? Então, assim que a gente pode usar a nossa régua aqui para fazer essas caixas e óbvio que uma vez que a gente, sei lá, tenha essas caixas, esses objetos desenhados, a gente pode ir desenhando os objetos que a gente de fato quer a partir da perspectiva que a gente já traçou e usar essas caixas apenas como uma referência visual para isso. Então, pessoal, vamos dar agora uma utilidade um pouco mais prática para esse exercício. Então, vamos manter o, o esquema aqui que já foi criado com esses pontos de fuga que eu criei e vamos tentar usar essa ferramenta, né, para criar um objeto mesmo de verdade, né? Então, vou recriar uma outra caixa aqui. Vou botar num ângulo aqui, certo? E vou tentar fazer um objeto, né? Vou tentar fazer aqui uma cadeira para que a gente utilize essa relação aqui dos pontos de fuga para criar um objeto, né, de verdade aqui. Então aqui vai ser a angulação dela, certo? Então vou criar uma espécie de caixa com um encosto aqui só para a gente ter uma noção de como ela vai ficar. Vou criar aqui também uma separação. E posso pensar aqui nos outros elementos que vão ser importantes para mim ter como uma referência, certo? Como os pés dela, aqui a grossura aqui dos pés dela. Entendendo que algumas partes vão ficar sobrepostas, mas aqui tem um pouco já de informação, que é o que eu preciso para visualizar essa cadeira. Se eu quiser fazer uma coisa mais orgânica, né, como algumas cadeiras são, eu posso, a partir desse rascunho aqui, criar algo por cima e até com menos rigidez de perspectiva, né? Uma coisa um pouco menos retinha, perfeita, né? Para dar uma cara mais orgânica aqui pro meu desenho, né? Que esse ainda pode ser um segundo rascunho aqui, mas já colocando um pouco mais de linhas orgânicas aqui para criar uma cadeira, sei lá, mais realista aqui, né? Mais possível no mundo real. Com design também que eu queira trazer para o meu desenho, né? Mas sabendo que vai ter uma boa correspondência na perspectiva que eu estou criando para minha cena ali dentro do meu quadrinho. Então estou precisando criar um objeto ali dentro de uma cena e ele não pode ficar voando simplesmente, né? Ele tem que ter uma boa estrutura, uma boa concepção ali a partir da perspectiva, né? Que eu tenho na cena em si. Fazer a relação com os outros personagens, tentar colocar tudo nessa mesma perspectiva para que fique uma coisa incrível, né? Não fique uma coisa assim totalmente fora de contexto.
né? Então, assim, tem esse primeiro rascunho aqui, e aí eu posso trabalhar melhor a definição disso numa outra camada e aí fazendo as linhas mais definidas, né? Isso não é o ponto principal desse exercício aqui. Aqui é só para a gente testar essa ferramenta e entender a utilização dela, né? Mas deu para vocês entender como que eu poderia fazer isso de uma maneira até que simples, né? Então vamos fazer outros desenhos aqui para a gente testar, né? Outros ângulos e tal, né? Então vamos pegar um ângulo um pouco mais para o meio aqui, um pouco mais para cima, aqui assim. Então começar com uma caixinha aqui e tal. Isso aqui você vai, vamos dizer, entendendo como utilizar também essa ferramenta de uma maneira prática, né? Que, por exemplo, eu poderia entender um jeito de preparar essas cadeiras aqui de uma outra maneira, talvez mais prático, de uma maneira mais prática para mim, mas por enquanto, como eu estou também experimentando, né, essa ferramenta aqui da, da régua, né? Então estou testando aqui essa possibilidade. Acho que sim, a gente já consegue meio que fazer quase que uma cadeirinha, né? Mas a gente pode testar umas outras formas conforme a gente vai entendendo a necessidade, né? Então, sei lá, tem uma outra, talvez um estilo um pouco mais retinho aqui de cadeira também, só que aí tem aqui um estofadinho mais maciozinho, né? O importante é isso estar orientado de uma forma assim coerente com a perspectiva que eu estou criando, né? E eu consigo saber exatamente como que vai ficar cada parte, né? Eu consigo saber se o estofado vai ser visto de cima ou não, né? Eu consigo ter uma boa noção de como cada parte desse objeto ele vai ser visto, né? Com essa perspectiva já traçada e já definidinha aqui com a régua, que já me dá isso pronto, né? Preparadinho e bonitinho para eu fazer, né? Então aí depois é só dar uma refinada. Eu estou desenhando de uma forma bem livre agora para a gente visualizar, mas geralmente eu faço, né? Eu faço arte final depois em cima do que eu fiz aí em rascunho. Então temos aqui duas cadeirinhas, já deu para entender o processo, né, da utilização dos dois pontos de fuga, qual a utilidade, como que a gente pode tirar proveito da utilização deles, né? Ok, bom, chegamos na parte aí dos três pontos de fuga. Então tem que ser honesto com vocês e falar que três pontos de fuga eu nunca usei para fazer nenhum quadrinho, nunca usei para fazer nenhum desenho. É muito difícil jogar isso no papel com régua e fazer e traçar e tal. Nunca nem tentei, mas já tinha visto, né? Já tinha visto e tal. Então é uma excelente hora e motivo para eu mostrar como que no Clip Studio a gente consegue fazer uma camada já com uma régua em perspectiva, sem nem precisar colocar os pontos em lugares específicos, né? A gente pode vir aqui em camada e tem uma seção aqui que é régua e quadro, né? E aí a gente pode criar uma régua de perspectiva. E a gente pode escolher uma perspectiva de 3 pontos para fazer essa régua, né? Só clicar em OK
ele vai criar aqui a régua com os 3 pontos de perspectiva já apropriadamente ao arquivo com o qual você está trabalhando. Então ele já vai colocar um ponto aqui bem em uma lateral, né, um ponto de fuga na outra lateral e um outro ponto de fuga lá fora em cima aqui. Esse tipo de estrutura, né, com 3 pontos de fuga, é utilizado para desenhar coisas que podem ser vistas de cima, assim, de cima ou de baixo, né, por baixo, assim. Então, já está montada aqui a nossa estrutura, eu vou traçar conforme a régua me permite aqui, e vocês vão ver que dá para fazer como se fosse, tipo, um prédio aqui, visto por baixo, de baixo, né? E o interessante é isso, que a gente tem aquelas 2 pontos de fugas que a gente tinha naquele outro exemplo, só que esse outro ponto de fuga, ele vai estar fazendo com que esse objeto ele seja mais deformado, né? O que significa que ele está se projetando, né? A gente consegue ver meio que a projeção dele para além das laterais aqui, né? Com os pontos de fuga nas laterais, tem um ponto de fuga também lá em cima, né? Então ele também tá se convergindo, né? Para um ponto de fuga lá no céu, por exemplo. E é como se a gente estivesse vendo esse prédio aqui da rua, olhando para ele, consegue ver os dois lados, né? Uma face e outra face, só que a gente vê ele também afinando conforme ele vai ficando mais alto, né? Então, como o ponto de fuga ele já estava ali já feitinho, é, uma vez que eu escolhi aquela opção de criar uma camada com esse ponto de fuga, usando aqui o Clip Studio, você pode ainda escolher, por acaso, fazer uma mudança, né, na localização desses pontos, usando aqui o ícone aqui, Operation, né, operação, que você vai controlar os objetos, e aí clicando naquele botão, você vai vir aqui na camada da régua, né, selecionar a camada da régua, e aí você vai conseguir movimentar quaisquer pontos aí dessa régua para fazer alguma modificação, caso você queira, né? Então você consegue mexer. E aí, sei lá, ter uma outra régua, né? Com qualidades diferentes aí de posicionamento entre os seus pontos, né? E criar então figuras diferentes. Vamos criar aqui uma outra imagem só para ver como que isso influenciou na posição, né? E no formato aí desse prédio aqui que a gente está construindo, né? Então, fazendo, né, tipo, o uso aqui desses 3 pontos de fuga, a gente tem essa qualidade que a gente pode explorar dentro de um quadrinho, né? E para fechar, então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar colocar um personagem dentro de uma. Primeiro, vamos tentar criar aqui uma espécie de caixa, né? Utilizando essa régua que a gente criou aqui. E essa caixa, dentro dessa caixa, a gente vai desenhar um personagem, né? Então vamos tentar aqui criar essa base aqui.
Tô quebrando minha cabeça aqui para tentar entender como que essa imagem tem que ser vista para a gente aproveitar ela tridimensionalmente. Eu tô vendo que tá gerando aquela imagem meio quase que um paradoxo aqui, né? Porque se a gente considerar isso aqui como uma lateral, uma base aqui, né? Então a gente teria isso aqui como um chão. E aí, conforme a gente estende aqui para cima, a gente já está criando é, uma outra aresta aqui, né? Que essa que seria a do fundo, ela acaba vindo para frente aqui. Então fica meio confuso, porque como eu falei que eu não tenho, nunca trabalhei com esses negócios de 3 pontos de fuga, então eu preciso entender aqui. Então vou quebrar a cabeça aqui e depois a gente vê a solução. Bom, pessoal, vou tentar conseguir fazer aqui uma que funcionou. Tentar fazer alguma coisa parecida de novo. Porque aqui o que aconteceu foi erro mesmo, né? Tipo, eu coloquei as linhas, os pontos, né, de intersecção em lugar errado. E aí ela não tem como funcionar direito, né? Então, vou tentar acertar isso aqui agora. Tá vendo? Que uma que se encontra aqui, então eu tenho que seguir meio que esse padrão a partir de agora. Não posso simplesmente querer forçar a relação das linhas de qualquer jeito. Tem que ser, né, pertinente aqui. Então, por exemplo, isso aqui vai para cá, né? Esse aqui vai para cá. De novo. Hum, tá, então, ó. Então, pronto, aqui eu já consegui fazer uma caixa que tem a relação aqui esses pontos de fuga de uma forma adequada, né? Então, assim, tá fazendo ela como se ela fosse transparente para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Mas é isso, ela vai alargando também na base, né? Isso é uma coisa que eu não estava conseguindo intuir. E é isso, né? Tem a base mais larga aqui do que o topo, como era óbvio que teria que ser, já que era assim que eu tinha até falado que o prédio seria, né? Afinando conforme ia subindo. Então tem aqui essa caixinha aqui, ó, né? E eu posso usar para de repente desenhar um personagem aqui dentro. Então é um baita desafio e é isso que eu vou tentar fazer e vou mostrar o processo para vocês aí.
Bom, galera, mais ou menos isso, né? Fiz aqui rapidão. Uma estruturinha básica aí de um corpo, né? Um homem aqui. Só para testar essa coisa da perspectiva, né? Que a gente criou. E usei uma caixa, deu para posicionar um pouco, né? A estrutura ali do esboço, né? Do que seria um corpo dele bem geometrizado aqui, ó. E depois fiz né, a utilizaçãozinha aí de um corpo em cima dessa caixa. Lógico que isso aqui é só para a gente passar, né, por esse tópico. A ideia para nós, né, para mim e para quem se interessa em aperfeiçoar isso, né, deixar isso bem consistente no seu trabalho é a prática, né, a constância de repetir, repetir e entender como fazer isso da melhor maneira. Mas já deu para a gente visualizar aqui, né? Uma utilidade. Então fica aí como um exercício para vocês testarem, treinarem e se divertirem aí fazendo a utilização dos pontos de fuga para fazer perspectiva, né? No Clip Studio. Se for no papel, vai dar mais trabalho, mas dá também, né? Então é isso, galera. Hoje foi a aula 2 aí de perspectiva. A aula 3 vai ser sobre luz e sombra, então fica ligado aí, se te interessar, não perca aí, na próxima semana provavelmente já sai o próximo vídeo, beleza? Grande abraço para vocês aí, até a próxima, falou, tchau, tchau.